Eu vou comentar rapidamente sobre um filme que eu assisti essa semana ou semana passada. Um filme que eu só assisti em DVD na época do lançamento dos cinemas. Eu não sei o motivo que eu não pude ir aos cinemas assistir, talvez por ter ficado só uma semana em algum horário ruim para ir. É o filme Do Começo ao Fim, do diretor Aloysio Abranches. Esse filme, na época que foi lançado, ele gerou burburinhos da crítica e das pessoas que assistiram pelo seu teor polêmico, digamos assim, pela necessidade do polêmico que ele, talvez, na época do lançamento, queria causar para que as pessoas conhecessem o filme, para que tivesse retorno de mídia, que as pessoas fossem no cinema assisti-lo. Eu não assisti, mas agora assisti em DVD. Do começo ao fim retrata a história de dois irmãos de pais diferentes, mas da mesma mãe, que é interpretado, aliás, muito bem interpretado, mais uma vez, uma bela interpretação da Julia Lemertz, que, aliás, é um ator, uma atriz, um ator, uma atriz fetiche desse diretor Aloysio Abrantes. Aloysio Abrantes? Aloysio Abranches. O diretor Aloysio Abranches dirigiu Um Copo de Cólera, também com a Julia Lemes e o seu marido, que eu esqueci o nome, vai aparecer aqui. E depois As Três Marias. Eu resolvi falar do começo ao fim só para falar sobre o filme As Três Marias. Aliás, vamos falar sobre o começo ao fim. Do começo ao fim. Do começo ao fim é a história dos dois irmãos, que tem como mãe Julia Lemets. E desde criança a mãe percebe uma relação estranha entre os dois irmãos, esses irmãos de pais diferentes. Um é o Fábio Assunção, o outro é um ator italiano, ou espanhol, ou argentino. Não sei, tem sotaque, não lembro. É argentino. E a mãe, desconfiando dessa relação estranha dos dois, não pode fazer nada, porque os dois são crianças. E em um belo momento, os dois percebem, depois talvez, que eles se amam. Sim, eles se amam mais do que amor fraternal, amor de irmãos. Eles se amam de maneira voluptuosa, eles se amam com paixão, eles se amam com desejo, eles se amam se querendo. E o filme retrata essa relação dos dois. É um filme que tenta ser polêmico, mas acaba sendo um filme de amor entre dois irmãos. Isso é ser polêmico? Sim. Mas não entrando nesses méritos do filme. O filme é bem interpretado a partir do momento que ele tem Julia Lemert, tem o Fábio Assunção ali, com o personagem periférico como pai de um dos meninos. Mas os dois protagonistas do filme não seguram a onda. Eles são tipo modelos Calvin Klein, de cueca branca, abdômen definido. E o filme, depois que o personagem da Julia Lemons acaba se afastando um pouco para conduzir e contar a história desses dois irmãos, ele perde força porque os dois não conseguem segurar o filme. E acaba virando um comercial, como eu disse, da Calvin Klein, com esses dois irmãos sempre nadando, de sunga, com seus abdômenes definidos. E a relação que deveria trazer compaixão, empatia com o espectador, ou até mesmo a aflição de serem dois irmãos, o polêmico, acaba sendo esvaziado justamente por isso, pela escolha do elenco. Nada contra pessoas bonitas, homens e mulheres, mas se o foco do filme é outro, os personagens deveriam ter mais veracidade. Já que eles são bonitos, eles também deveriam ser bons atores. Eles deveriam conduzir a história. Seria importante a gente ter uma condução vigorosa, uma condução, uma mão dramática pesada. Para quê? Para mostrar a importância e a relevância desse filme. Ele acaba se tornando vazio e acaba parecendo um filme com personagens da Malhação. Essa foi a minha maneira de assistir o filme, de interpretar o filme, é a minha opinião. Mas eu queria falar sobre o filme As Três Marias, que é um filme que eu gostei bastante, é um filme de 2002, eu devo ter assistido em 2002 ou 2003. Eu não vi esse filme sendo lançado em DVD, eu não tenho uma cópia, eu faço coleção de filmes nacionais, mas esse filme eu não tenho, As Três Marias, eu vou procurar, vou voltar a procurar. É um filme que tem a Julia Lemes, a Maria Luísa Mendonça, a Marieta Severo, e eles são, o filme tem a Luísa Mariani, eu acho que é isso o nome da outra atriz, são três irmãs que preparam a vingança da morte do seu pai. Isso tudo confrontado pela própria mãe. Confrontado. Eu engasguei com confrontado, desculpa. É conduzido pela mãe, que é a Marieta Severo. São as três irmãs conduzidas pela mãe, que é a Marieta Severo. E elas preparam a vingança pela morte do seu pai e dos seus irmãos. O filme tem participações incríveis do ator Henrique Dias, do Lázaro Ramos e do Wagner Moura. Na época eu não conhecia o Wagner Moura,
mas é um dos personagens mais marcantes de um filme nacional que eu lembre. Ele fazia o Cavalo do Cão, era um personagem preso, era um, ele tinha uma cicatriz assim dividindo o rosto dele. E na época, por eu não conhecer o Wagner Moura como ator, etc., eu achava que esse personagem tinha essa cicatriz dividindo o seu rosto, pois a maquiagem era perfeita e a atuação dele era muito convincente, como esse presidiário, esse cara ruim, Cavalo do Cão, o nome do personagem. E vale a pena assistir também por esse clima de suspense, por esse clima de vingança, quase um faroeste conduzido por mulheres. Faroeste pelo clima, não por tiroteios, etc. Mas pelo clima do deserto, da cidade, dos personagens perambulando nessa devassidão. Ou devastidão, não lembro. E vale a pena assistir pelas ótimas atuações de Marieta Severo, Wagner Moura, Maria Luísa Mendonça, Julia Lemert. É um filme pouco conhecido, principalmente por ser de 2002, não é do boom do cinema nacional, mas e vale a conferida. As Três Marias.